percebe que em algumas lojas você acaba comprando mais do que em outras, ou prefere comprar em algumas lojas pelo visual que elas te proporcionam? Pois é, tem gente trabalhando para isso. E a Camila Salek é uma dessas pessoas, ela é sócia fundadora da Vimer, que é a Visual Merchandising, né? Ale Fará, bem-vinda, Camila. Perfeito, obrigada. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Bom, a Camila é dona da Vimer, que é uma empresa aí dessa área, que é uma profissão, um segmento relativamente novo, né, Camila? Bem novo, aliás. Explica pra gente o que é o Visual Merchandising, para quem não sabe, e qual que é o histórico dessa profissão. Eu costumo encarar um pouquinho o visual merchandising como uma evolução do vitrinismo, né? Aqui no Brasil, a gente teve excelentes magazines que trabalhavam muito com esse processo de vitrinismo na veia quase, né? Então, nós crescemos, né? Eu cresci olhando para a loja e apaixonada por vitrines de Natal. Era gostoso você ir no centro da cidade e conseguir ver vitrines super bem trabalhadas. Na minha opinião, esses profissionais muito bons, eles migraram um pouco dessa técnica e desse conhecimento para o interior de loja. E hoje o visual merchandising é isso, é um conjunto de técnicas para auxiliar na venda do produto na ponta, no final, dentro da loja. A gente atua com a equipe nasce no planejamento de coleção com uma equipe de estilo, dentro de cores, dentro de mix de produto, de volume, e depois ele termina na montagem de uma campanha ou na arrumação de uma loja, numa vitrine, em pontos focais internos. Hoje o visual merchandising ele entrou de fato para o interior de loja. E está cada vez mais técnico, assim, né? O visual merchandising, que antigamente era uma profissão que muitos cenógrafos faziam, né? E dava aquele elan, assim, para vitrine, mas sem muita técnica, sem muito estudo, assim, do comportamento do consumidor. Hoje, tudo que vocês fazem é baseado em cima de uma pesquisa, é isso? E como que o novo consumidor compra, assim? Quais são as chaves mestras, os elementos que vocês sempre trabalham? A vitrine hoje, ele é um ponto de contato onde o cliente final, ele fica pouquíssimo tempo dentro, ele visualiza uma vitrine em 2, 3 segundos e aí ele já corre ou para outra loja, um concorrente, ou para o interior de loja. Então, a primeira coisa é a vitrine. A primeira coisa é a vitrine. E é um ponto de impacto rápido. Então, você tem que em 2, 3 segundos conseguir captar esse cliente. Senão, ele vai para outra loja, ao invés de entrar na sua loja, né? E uma boa vitrine tem que ter o que hoje? Uma boa vitrine tem que contar uma história completa e uma história verdadeira. Eu acho que não adianta a gente querer contar historinhas falsas para esse consumidor que está ali tentando ser uma marca ou uma empresa, uma linha de produtos que você necessariamente não é. Eu acho que hoje o cliente está procurando algo verdadeiro, algo, converse com ele. E você consegue essa relação se você tiver isso com uma transparência muito grande. Por exemplo, é sempre legal ter o preço na vitrine? Muito importante ter o preço na vitrine, independente do valor que você venda. Aliás, no Brasil é até obrigatório na maior parte das cidades. Sei. Então, assim, é muito importante. Eu acho que o cliente, ele consegue, ele vê uma história da tua coleção, ou um tema, ou um produto apresentado, um acessório, e ele consegue perceber que isso está ali e conversa com ele. Se não conversar, ele realmente vai para uma outra marca. Agora, conversando, ele entra para conseguir conhecer e entender um pouquinho mais do teu mix de produto. Ótimo, aí ele entrou, o que espera, assim, a primeira... Você sabe que é engraçado, porque quando a gente fala em vitrine, eu acabei de voltar de uma viagem de Tóquio agora, Tóquio as lojas não têm vitrine. Jura? E aí eu dei uma palestra nesse ano falando um pouco de Tóquio, a gente editou um livro, eu fiz um livro que inclusive ele está online, é um guia de pesquisa de visual merchandising em Tóquio, e aí as pessoas me falaram, Camila, mas não tem vitrine em Tóquio, acabou, você vai fechar a Vimer, né? Eu falei, imagina que eu vou fechar a Vimer, eu tenho uma oportunidade 10 vezes maior, porque antes eu trabalhava com um pedacinho desse tamanho, e agora eu trabalho com um pedação que é a loja inteira. Então, quando você não tem uma vitrine, a tua loja é aberta, a loja inteira se torna uma vitrine, né? Então, é um pouco esse o atalho do visual merchandising, esses pontos de contato onde o cliente vai parar, caixa, por exemplo. Ponto de caixa, às vezes você fica 5, 10 minutos ali esperando para pagar. Aquele é um ponto ouro dentro da loja. O que você geralmente sugere para as pessoas colocarem ali perto? Produtos que não precisam ser provados, é super importante, porque depois que o cliente está ali para pagar, ele não vai voltar para um provador. Então tem que ser produtos de valor mais barato e de rápida decisão. Miudezas, Miudezas, assim. meia, acessórios. Faz isso muito bem. Gente, ele é mestre nisso, né? Você tem aquele
aquele monte de cacareco, um monte de coisinhas pequenininhas que você nem sabe o que você precisa e que você leva canetinha, moleskines, assim, livrinhos. Então você tem vários produtos que a marca está ali personificada, mas que você não pensava em comprar. São produtos, esse é o perfil do produto do Ponto de Caixa. Ótimo. Aquele produto de venda por impulso, acho que é a palavra que resume melhor. Por exemplo, as marcas de luxo, quando você entra numa Chanel, numa Dior, você sempre tem na frente, assim, óculos e alguns acessórios, né? Tô certa? Super certa. E no fundo vão ficando os produtos mais caros, roupas. E que precisam de experimentação, de forte experimentação, né? Tá. Na verdade, um óculos, uma bolsa, você não precisa necessariamente de um provador fechado para provar. Então, tanto o óculos como os acessórios, de uma maneira geral, eles são ponto de entrada em marcas de luxo. Então, é o primeiro produto que quando você começa a ter acesso, você vai consumir. Então, é muito mais fácil você conseguir ter dinheiro para investir num óculos de uma Chanel do que numa bolsa da Chanel. Aí você comprou o óculos, você pode comprar a bolsa na tua próxima compra. Você comprou o óculos, você comprou a bolsa, quem sabe você anda mais um pouquinho ou sobe de piso para comprar a confecção. Então, a bolsa vem antes do sapato? É uma boa pergunta. Para brasileiras, eu acho que sim. As brasileiras gostam de uma bolsa, de uma marca bacana. E não necessariamente elas dão a mesma atenção para o sapato. Elas investem bem mais em bolsas do que em sapato. É um comportamento muito da brasileira. Lá fora, não sei te dizer. Eu acredito que isso também aconteça lá fora. Seja um comportamento bem meio que da mulher mesmo, né? Na verdade, Camila, a bolsa aparece mais, né? Na nossa altura. Né? Rapidamente, assim, quais são os grandes destaques de visual merchandising no mundo, assim, para quem quer pesquisar e ver ótimos exemplos, quem você destacaria? Eu acho que os magazines, ali, de uma maneira geral, eles fazem um trabalho muito bem feito. Então, quando eu vou para Nova York, a Bergdorf, a Barneys, eu acho que são dois grandes magazines que têm um formato de visual merchandising interno, principalmente. Bergdorf Goodman e Barneys. Exatamente, muito bom. A gente tem ali em Nova York também. Que são... Não, às vezes eu fico horas, eu vou durante o dia, eu volto à noite, porque o efeito delas à noite é completamente diferente, elas são iluminadas, elas são lindas, elas são editoriais de moda numa vitrine, né? Então eles têm um trabalho realmente que foge do que é o convencional. E você tem algumas marcas super novas. A Urban Outfitters abriu um espaço no Brooklyn, que chama Space 98, que é um espaço de 6 andares de experimentação da marca. Um espaço muito novo, um espaço lindo também. Vale a visita com certeza. Uma nova Urban Outfitters. Completamente nova. Urban Outfitters é uma marca, tipo, uma marca de fast fashion, jovem, toda transada. Super bacana, é gostosa de ficar, tem bar, tem um deck lá em cima. Além do Brooklyn ser um local hoje que está muito gostoso para você fazer pesquisa de moda, para até ficar, né? Tem hotéis bem interessantes na região. O comércio também está migrando para lá de uma maneira bem forte. Entendi. Camila, qual que é seu último grito em visual merchandising? Quais são os seus últimos trabalhos? O que tem de mais novo nessa área? Eu acho que a curadoria, Ale, é um assunto bem importante. Eu acho que os clientes hoje eles têm cada vez menos tempo para gastar, né? O tempo hoje, o consumidor. E quando ele vai na loja, a gente falou aqui esses dias que loja é mais um ponto de encontro, um showroom do que necessariamente de experimentação, um lugar que a pessoa vivencia a marca, não necessariamente fecha a compra, né? Eu acho que hoje o tempo que ele... também com... A gente trabalha, mas a gente quer que ele feche também. Quer que feche ali, A gente procura tornar a experiência desse cliente o mais agradável possível para ele passar mais tempo na loja, mas para a gente é muito importante que ele finalize esse momento de venda, né? De compra, no caso, olhando pelo lado do cliente. Então, a gente cria algumas oportunidades para ele ali dentro da loja, para que ele vivencie aquele ambiente, aquela atmosfera, mas que ele possa levar esse produto para casa e terminar a experiência. Você estava me contando do trabalho que você fez para a Centauro agora. Fizemos. Semana passada a gente abriu uma loja, um conceito novo para a loja da Centauro. A Centauro trabalha com produto esportivo e que é muito difícil você conseguir explicar para um cliente, você depende muito do vendedor na venda, né? É uma venda assistida. O que nós chamamos de venda assistida no varejo. Mas a marca ela é um misto de venda assistida com autosserviço. Então, nós conversamos através dos pontos de contato dessa loja. O que eu quero dizer com isso? A gente criou materiais de curadoria para explicar para esse cliente que se ele quer comprar um kimono, ele tem que saber o que existe um kimono para cada tipo de esporte, de luta marcial. E a gente está contando essas historinhas. Eu vou comprar uma raquete, eu sou iniciante, eu sou praticante ou eu sou avançado? Eu vou comprar uma bola para que tipo de esporte? Então a loja toda, através da curadoria, ela passa a conversar com esse cliente final de uma maneira muito próxima, para que ele consiga se encontrar sozinho. Mas por meio de que
Que tipo de sinalização? Camila? Displays, comunicação visual interativa, manequins, então tudo foi trocado na loja. Toda a comunicação visual, todos os detalhes que apresentam os diferenciais do produto, o próprio manequim em si. Então nós temos roupas lá que estão muito mais destacadas agora para a prática de um esporte de corrida. Para você ter ideia, teve um espaço dentro da loja que nós colocamos, a gente até brincou que é o armário da tua academia. Lá dentro você tem desde a proteína, para você fazer um shake, até o top, o short, o tênis, a meia, o squeeze. Então você consegue oferecer para o cliente uma curadoria customizada. Você juntou um conjuntinho para ele ali, para uma compra rápida. E como é que o cliente se comporta? Assim, pelos seus estudos, geralmente ele entra na loja, qual que é? Ele compra muito mais, né? Então, mas ele vai para o lado direito? Ele vai sempre para o lado direito. O lado direito é um lado que a gente, mapeando, existem softwares hoje que eles fazem o mapeamento das zonas, que são essas zonas mais quentes na loja e as zonas mais frias. Então, a entrada da loja do lado direito é sempre uma zona muito quente, onde a gente deve colocar um produto que é chamariz, um produto que, de fato, atrai esse cliente para o interior de loja. E aí você começa a andar pela loja e continua mapeando isso, né? Dentro das araras, próximo do caixa, como eu citei para vocês. E na zona mais fria você coloca o quê? Na zona mais fria a gente costuma colocar produtos de oportunidade, liquidação, por exemplo, coisas que façam com que o cliente chegue naquela área que é uma área mais fria. Se você colocar um produto de liquidação na porta da loja, ele compra aquilo e vai embora. Ao passo que você colocar isso no fundo da loja, ele migra para o fundo da loja, ele vai até o fundo da loja, andando a loja inteira para conseguir efetuar essa compra do produto. Bom, para quem quiser ver um dos trabalhos que a Camila, que a Wimmer fez recentemente, é a loja da Havaianas. O Márcio já veio famosíssima, aqui, né? Presidente da Havaianas. Da Oscar Freire. Da Oscar Freire, que é todas as Havaianas em carrinhos de feira. E tem todo um trabalho de cores no fundo, falando e exemplificando muito bem isso que a Camila está falando. Camila, eu queria te agradecer muito. Obrigada sua presença. a vocês, meninas. Muito interessante o seu trabalho. Obrigada. E Wimmer.com.br, é isso? Exatamente. É isso aí. Obrigada. Camila Salek, que é sócia fundadora da Wimmer, veio falar um pouquinho aqui pra gente sobre visual merchandising. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês.